Você provavelmente já ouviu falar na frase: nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta. Mas você sabia que a gente também consegue utilizar no mercado financeiro? Não? Então vem comigo que o assunto do vídeo de hoje é esse. Bora pro vídeo. Fala galera! Sabia que para você diminuir o risco da sua carteira de investimentos é preciso você utilizar uma ferramenta chamada diversificação? Então, o que seria diversificação, Pedro? Basicamente é você diversificar, né? Obviamente, como o próprio nome já diz, entre diversos tipos de ativos. Ativos são aqueles investimentos que a gente faz, né? Tudo aquilo que a gente coloca o nosso dinheiro para trabalhar para a gente, né? Que vai nos trazer retorno. Mas qual tipo de diversificação que a gente pode fazer? Bom, o mais comum que a gente vê é o pessoal falando entre renda fixa e renda variável. Porque renda fixa é um investimento onde você basicamente vai ter uma noção, né? Já sabe quanto o seu dinheiro vai render. E renda variável, como o próprio nome já diz, é uma rentabilidade, né? Uma renda que vai ficar variando. Então corre o risco de você ter uma rentabilidade superior a uma renda fixa, mas você também pode perder dinheiro, porque ela pode variar para baixo. Então por isso que é legal para você diversificar entre os dois, porque fazendo isso, você consegue montar uma carteira com menor risco, que é o que a renda fixa traz, mas também uma rentabilidade maior, uma rentabilidade mais atrativa, o que é o que a renda variável, por sua vez, vai trazer. Então, quando a gente fala em diversificar, a gente basicamente fala em diminuir os riscos, buscando uma maior rentabilidade, né, deixando o seu investimento mais atrativo. Só que muita gente esquece de falar, né, muita gente não fala, é que você consegue sim diversificar dentro de uma renda variável. Por incrível que pareça, dentro de uma renda variável existem papéis, né, existem tipos de investimentos que são menos voláteis, que possuem um menor risco em relação a outros. E qual que seriam esses? Bom, eu trouxe basicamente dois tipos, ações e FIIs, tá? Fundos de investimentos imobiliários. Se você ainda não sabe o que é um FII, a gente tem um vídeo, vai aparecer no card para vocês. Então, basicamente, quando a gente fala em diversificar entre renda variável, a gente consegue fazer, por exemplo, entre ações e FIIs. Porque ações são papéis de empresas, né? Quando você compra uma ação, você está se tornando um sócio daquela empresa. E fundos de investimentos imobiliários, a gente está falando de fundos que compram ativos, né? Compram imóveis, galpões logísticos, aí depende muito do fundo, para trazer uma renda para o cotista, que no caso é você. E o fundo de investimento, ele tende a ter um menor risco do que uma ação. Então, quando a gente fala em diversificar também dentro da renda variável, seria isso. A gente consegue montar uma parte da carteira com ações, outra parte da carteira com fundo de investimento. Tanto que tem uma famosa regrinha aí, a regra do 100, né, que o pessoal usa, que é basicamente assim: você tem 100% da sua carteira. Hoje eu tenho 20 anos, eu, Pietro. Então eu faço 100 menos 20 e sobram 80. Então esses 80% é o que eu teria que ter em renda variável, e esses 20%, que no caso da minha idade, eu teria que ter em renda fixa. Só que muita gente faz, né? Renda fixa, no caso, um investimento mais seguro do que uma renda variável. Mas o que muita gente faz é colocar esses 80% em ações e 20% em fundos de investimentos, tá? Em FIIs. Justamente por isso, pela característica do FII ser possui uma volatilidade, né, uma variação menor, então ele tende a ser mais seguro do que uma ação, mas mesmo assim se trata de investimento em renda variável. E bom, por que a gente faz essa combinação, essa diversificação, né, entre renda fixa, renda variável, ou ações e FIIs, ou ações, FIIs e renda fixa? Basicamente porque a gente quer montar uma carteira que seja atrativa, né? E para ela ser atrativa, basicamente a gente busca uma maior rentabilidade com o menor risco possível. E isso só é capaz quando a gente faz o uso dessa ferramenta chamada diversificação, porque ela que vai fazer a gente conseguir uma rentabilidade maior com investimentos mais arriscados, só que ao mesmo tempo conseguir o risco de um investimento mais conservador, né, menos arriscado. Por isso que a gente fala bastante que é preciso diversificar, é de extrema importância diversificar. Se você não diversifica, você já teria que ter começado a partir de ontem, tá? Se você não começou ontem, o melhor dia para começar é hoje. Então, basicamente é isso, tá? Você não precisa só diversificar entre ações e FIIs, renda fixa, renda variável. Você também consegue diversificar entre câmbio, por exemplo. Se você pega parte do seu dinheiro, parte do seu patrimônio e joga para dólar, para investimento lá fora, dólar é uma moeda bem mais forte do que o real. Então a gente pode dizer que o dólar possui bem mais segurança do que o real. Também sou adepto a isso, eu também invisto lá fora, eu também tenho parte do meu patrimônio em dólar. Então eu estou diversificado basicamente em renda fixa, renda variável. Dentro de renda variável eu tenho ações em dólar, tenho ações em reais e tenho fundo de investimento imobiliário. Mas Pietro, por que você falou daquela frase no começo, né? Por que não colocar todos os ovos, no caso todo o seu patrimônio, numa mesma cesta, né? No caso, no mesmo ativo?
Basicamente porque se você derruba aquela cesta que tá todos os ovos, aí todos os ovos vão quebrar, tá? Corre o risco de todos os ovos quebrarem. E com o seu patrimônio, quando você coloca no mesmo investimento, né, no mesmo ativo, você corre o mesmo risco. Então, por exemplo, se você tá comprado numa ação só, porra, aquela empresa quebrou, você perdeu todo o seu patrimônio. Agora, se você tem o seu dinheiro diversificado entre várias ações, vários fundos imobiliários, dólar, você também tem renda fixa, e uma empresa da sua carteira quebre, pô, você vai perder uma fração do seu patrimônio, não o seu patrimônio inteiro, entendeu? Por isso que a gente fala que diversificação é uma coisa, é uma maneira de você reduzir os riscos da sua carteira. É essencial para você investidor. Porque se o mercado entra, por exemplo, numa crise igual a gente entrou agora, sua carteira não cai o tanto que o mercado cai, na maioria das vezes. Por isso que é legal você diversificar. Bom, e caso você não saiba, no mundo dos investimentos a gente tem também 3 pilares, tá? Que são eles: retorno, risco e liquidez. Então, no caso de investimento de renda fixa, por exemplo, você vai lá, montou o seu fundo de emergência. O que você está buscando? Pô, uma maior liquidez, então você quer o menor risco, mas ao mesmo tempo você vai ter uma rentabilidade menor. Então, ao mesmo tempo que você puxa, por exemplo, a liquidez, você vai ter que ceder em algum outro ponto. No caso aqui, no risco e na rentabilidade. Você puxou os dois para baixo. Agora, numa ação, por exemplo, que é mais para longo prazo, você está buscando o quê? Uma maior rentabilidade. Então, o que acontece? Bom, você puxa a rentabilidade, mas ao mesmo tempo você puxa o risco para cima. Então os 3 pilares eles estão interligados. É praticamente impossível você achar um investimento que tenha os 3 pilares equilibrados, né? Os 3 pilares no mundo perfeito, assim, ideais como eles deveriam ser, que seria liquidez alta, risco mínimo e rentabilidade alta também. Então é praticamente impossível você achar investimento assim. Por isso que a gente fala, é legal diversificar, porque você consegue montar, né, esses 3 pilares, você consegue equilibrar esses 3 pilares de uma maneira mais eficiente quando você faz isso. Então lembre sempre, você tem 3 pilares no mercado financeiro: rentabilidade, liquidez e risco. Se você puxa um deles, automaticamente você vai puxar um outro para cima ou para baixo, porque eles estão interligados, eles não andam sozinhos. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, porque é uma honra ter você aqui conosco, tá? Eu sou o Pietro, você está no MDI, até o próximo vídeo. Fui.